bondade, por tua graça e por tua misericórdia. Quero apresentar a vida do pastor Fábio, que tem a responsabilidade de nos trazer uma porção da tua palavra, Senhor. Usa teu servo com graça, com autoridade, com ousadia. Nós pedimos, ó Deus, fala conosco nesta noite, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Pastor Fábio. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Amém. Pediria que os irmãos pudessem tomar os vossos assentos. Antes de nós iniciarmos a palavra de Deus, eu gostaria de externar a minha alegria de estar aqui com os irmãos. Um privilégio que Deus me concedeu nessa noite. Aliás, desde ontem nós estamos aqui. Temos chegado aqui a esse local abençoado. Tenho conhecido aqui alguns irmãos. E para mim é uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite. O que já foi aqui apresentado, irmãos, se os 250 mil habitantes de Macaé pudessem estar aqui dentro, seria o suficiente para que eles pudessem aceitar a Jesus. Glória a Deus! A Cristo. Eu tenho para mim que, quando nós estávamos louvando a Deus aqui, Deus ele fez um sinal para a orquestra celestial se silenciar, para ouvir o silêncio que foi ministrado aqui neste local. Então nós estamos aqui no melhor lugar do mundo, no melhor lugar em que você poderia estar aqui essa noite. O salmista Davi, no Salmo de número 84, ele vai fazer uma declaração linda de amor. Ele vai começar dizendo assim: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele vai dizer assim: a minha alma está anelante, desfalece nos atos do Senhor. A minha carne e a minha alma clamam pelo Deus vivo. No verso 3 ele vai dizer assim: até o pardal encontrou casa. Meu Deus. E a andorinha ninho para si e para a sua prole, diante dos seus atos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. No verso 4 ele vai dizer assim: bem-aventurados que habitam na tua casa, porque estes te louvarão para sempre. Aleluia! Glória a Deus! O homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos aplanados. São aqueles que vão como no vale de Baca e enche como uma fonte, e a chuva também enche. No verso 10 ele vai dizer assim: mais vale um dia na tua casa, meu Deus, do que 1000 em outras partes. Verdade. Eu preferiria estar à porta da casa de Deus do que habitar na tenda da impiedade. Então, se você decidiu vir aqui essa noite, saiba que essa foi a melhor escolha que você poderia ter feito. Não há uma escolha melhor do que estar essa noite aqui ouvindo e se deliciando com as coisas de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Eu quero também agradecer o meu amigo pastor Wallace. Nós já temos aí uns 3 anos de convivência. Aos irmãos que tão amorosamente, irmãos, nos receberam aqui. Eu não tenho palavras para agradecer. Nós estaremos voltando para São Paulo nessa madrugada, domingo para segunda, mas eu posso ter certeza que um pedaço do meu coração fica aqui. Amém. Glória a Deus. Tamanho foi a felicidade de conhecer essa igreja, esse trabalho, que eu me apaixonei pela obra missionária, pelo que eu pude contemplar aqui e conhecer. Eu levo os irmãos, cada um dos irmãos no meu coração, e tenho certeza que, falei pastor Wallace, eu vou voltar aqui em outra ocasião para rever os irmãos com muita alegria. Então é um prazer. O meu companheiro Irati, que também tem me acompanhado aí, todos os irmãos que de fato os receberam com muito carinho. Meus irmãos, eu trago a paz do meu pastor Misael Dias, é o nosso pastor ali no setor 47, como já foi dito aqui, Ministério do Belém. Nós somos da Assembleia de Deus. Eu sirvo a Deus ali mais de 20 anos, pela misericórdia de Deus. Deus me colocou ali à frente do departamento de missões, na superintendência da escola dominical, e eu estou aqui nessa noite para servir, irmãos. Que Deus possa falar conosco através da palavra que Ele tem colocado no meu coração. Amém? Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar? Glória a Deus! Então, nós estamos aqui com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Eu queria convidar os irmãos que abrissem as vossas Bíblias no capítulo 4 de Gálatas. Eu sei que os irmãos escolheram o tema, mas a palavra que nós vamos ler aqui nessa noite, ela está inserida no propósito que os irmãos escolheram aí. Versículo de número 19. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Eu vou esperar mais um pouco aí, né?
Os 10 só, né? 4:19 de Gálatas. Quantos encontraram? Digo amém? Amém. Já melhorou, né? Diz assim a palavra de Deus: meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eita glória. Se assente adorando. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus por essa poderosa palavra. Eu tenho aqui algumas traduções. A tradução que nós acabamos de ler, ela está na Almeida. Na NVT está esse mesmo versículo escrito da seguinte maneira: ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Na NTH, que é a nova tradução de hoje, está escrito assim: meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Na tradução da Bíblia Viva está escrito assim: meus filhos, como vocês estão me ferindo, mais uma vez estou sofrendo por vocês as dores de uma mãe enquanto espera seu filho nascer. Assim eu anseio pelo dia quando afinal Cristo lhes ocupe totalmente o ser. Amém. Glória a Deus. A expressão de Paulo nessa epístola à igreja de Gálatas. E o que nós vemos aqui é um Paulo, e eu vou pedir para que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, no capítulo 4, nós vamos ver aqui Paulo expressando uma admiração. Paulo está perplexo, no versículo 6, Paulo está admirado, e ele vai dizer assim: olha, eu estou admirado, porque vocês passaram rapidamente do evangelho verdadeiro para um outro evangelho. Ele estava admirado porque aqueles gentios, aquela igreja que estava na região da Galácia, eles estavam trocando a liberdade cristã que eles haviam adquirido e voltando novamente à escravidão da lei. Esse é o pano de fundo, o contexto em que nós lemos o versículo 19. No capítulo 4, Paulo ainda vai fazer uma analogia. Paulo ele vai usar a figura de tutores, curadores, para demonstrar que antes de Cristo, aqueles crentes, eles até eram herdeiros da promessa, mas eles ainda não haviam alcançado maioridade para alcançar as promessas de Deus. Paulo vai dizer que tanto judeus e gentios que estavam ali naquela igreja, antes de conhecerem a Cristo, antes da vinda de Cristo, eles eram como menores, filhos menores, e eles viviam de maneira servil, eles eram escravos do diabo, eles estavam sujeitos aos rudimentos da lei, aos rudimentos do mundo, ou seja, aos preceitos da lei. E a lei aqui ela é comparada aos rudimentos deste século, aos rudimentos fracos. Paulo vai tratar disso no versículo de número 5, no versículo de número 9, rudimentos pobres, rudimentos fracos, que eles foram e precisavam ser resgatados no versículo de número 5. Paulo vai fazer uma aplicação aos crentes da Galácia, mostrando o que eles eram antes de Cristo. O que eles eram antes de Cristo. E agora, o que eles haviam se tornado no momento em que eles conhecem a Jesus. E agora, o que eles estavam querendo voltar atrás. Olha que interessante, que mais do que amadurecer, é necessário não regredir. É verdade. É necessário não regredir. Glória! Os crentes que outrora haviam conhecido a Cristo, eles largaram os rudimentos fracos, pobres, as prisões, e eles avançaram. E agora, quando Paulo ele se encontra com aqueles crentes, no versículo 6 ele fica espantado, porque aqueles mesmos crentes estavam agora querendo voltar para de onde eles haviam saído. Paulo ele começa esse verso de número 19, ao qual nós lemos. E ele vai começar fazendo
ou chamando aqueles crentes de meus filhos. Paulo tinha um carinho por aquela igreja. Paulo tinha uma admiração por aqueles crentes. O capítulo 13, o capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos nos vai contar essa história de amor que começa ali na região de Icônio, na região de Antioquia, de Derbe, de Listra, a região da Galácia, onde Paulo, em sua primeira missão missionária, ele tem um encontro com esses gentios. Naquela ocasião, Paulo é perseguido, Paulo é apedrejado. Depois de ser apedrejado, quase morto, Paulo volta para aquelas cidades e ele esforça para que aqueles crentes continuassem servindo a Deus. Há uma relação de carinho, há uma relação de amor, de cuidado para com aquela igreja. Paulo havia quase morrido para que aqueles crentes pudessem ser resgatados. Quantos de nós também não fomos resgatados por mão de ferro? E nós estamos aqui essa noite. Aleluia! Porque alguém se doou, Glória a Deus. alguém orou, alguém foi atrás de você. E Paulo estava olhando ali a conclusão do seu trabalho. Algo estava em jogo. Paulo estava preocupado, porque a salvação daqueles crentes estava em jogo. E é por isso que ele externa, da maneira em que ele externa aqui no versículo 19, e ele conclama, ele chama meus filhos, porque novamente eu sofro. E o sofrimento que Paulo traz aqui nesse texto é um sofrimento de uma mãe com uma dor de parto. Uma mãe, ela não pode gerar um filho duas vezes. Ela não vai sentir dor de parto duas vezes pelo mesmo filho. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que as dores que ele está sentindo duas vezes. Porque aquele que decide voltar aos velhos rudimentos causa a mesma dor inicial quando ele aceitou a Jesus. É verdade. Então Paulo ele vai dizer que esse sofrimento remete ao sofrimento, a dor de uma mãe remete ao sofrimento de quem vai ter um filho. É o mesmo sofrimento que Paulo usa aqui para dizer da necessidade de formar Cristo na vida de uma pessoa. Os crentes da Galácia, eles estavam determinados, estavam voltando ao legalismo, à escravidão do judaísmo, abandonando a sua liberdade em Cristo. Eles estavam abrindo mão de tudo aquilo que eles haviam conquistado. Eles eram como filhos abortos, que não chegam nem a nascer, nem se desenvolver. Mas Paulo não desiste deles. Paulo entende que era necessário, mais uma vez, ainda que tivesse que sofrer, mas ele não perderia aqueles crentes, custe o que custar. Glória a Deus. Eu não sei o que lhe trouxe aqui essa noite. Eu não sei o que você planejou ouvir aqui essa noite, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Há uma mensagem direcionada para o teu coração. Eu não sei quais os pensamentos que têm trafegado na sua mente, mas Deus nessa noite veio com uma missão, com um propósito de restaurar a tua vida. Glória a Deus! Eis-me aqui, Senhor! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Paulo enxerga naqueles crentes uma fragilidade. Ora, eles não estavam formados. E eu fico pensando quantas crianças não nascem de maneira prematura. E as irmãs que já te passaram por isso sabem que eles são necessários ficar numa incubadora, eles são mais suscetíveis às doenças. Paulo sabia que aqueles crentes eles eram frágeis, eles eram suscetíveis, eles precisavam de cuidados especiais, eles eram presas fáceis. Um crente que não é bem formado, um crente que não respeita o tempo de gestação, ele se nasce de maneira prematura, ele está sujeito às enfermidades do pecado, ele está sujeito às doenças, porque ele não foi formado da maneira papai. Então Paulo ele olha para aqueles crentes e ele percebe que eles são frágeis. E qual é a chance de uma pessoa que foi
devidamente instruída nas Escrituras, se desviar. Eu estava preparando esse texto e Deus me conduziu para esse lado. Talvez você entrou aqui nessa noite ou tem passado dias pensando em retroceder, em desistir, porque pior do que não amadurecer é regredir. Pior do que não se desenvolver é voltar para trás. Mas há poder no nome de Jesus. Glória a poder Deus. no sangue de Jesus. Se você entrou aqui essa noite, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus. Lamassuri Cantaraia. Aleluia. Qual é a chance de você que tem ouvido a voz de Deus? Qual é a chance de você que tem sido bem instruído? Retroceder. Perguntemos aos irmãos da Galácia. Perguntamos aos irmãos de Gálatas. Paulo, ele vai identificar no versículo 6 uma inconstância. Uma inconstância. São aqueles irmãos que muitas vezes é 8 ou 80, eles não conseguem manter uma constância. E isso causou admiração em Paulo. No versículo 13, Paulo vai chamá-los de insensatos. E vai dizer, como que vocês começam no Espírito, e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne? Ora, como que vocês começaram a se desenvolver nas coisas de Deus? Oravam, tinham a prática do jejum, se buscavam a Deus, e de repente começaram a se aperfeiçoar na carne. Paulo fica espantado, porque como que é possível alguém que buscava a Deus, de repente começar a se aperfeiçoar na carne? Paulo começa a identificar, basta nós voltarmos no tempo. Como que éramos quando aceitamos a Jesus? É, Deus. Faça uma reflexão nessa noite. Verdade, sim. Comece a pensar na tua vida cristã. Quais foram os seus primeiros passos? Como que era o teu coração? Como que era a tua vida? Voltemos no tempo e refletamos nessa manhã, nessa noite, a respeito de como foram os nossos primeiros passos. Paulo vai dizer no versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? É, Deus. Aleluia. Eu vou repetir, mais do que não se desenvolver, é pior regredir. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer, Em nome de Jesus. que você não vai regredir. Em nome de Jesus. Você vai avançar. Em nome de Jesus. Talvez na sua mente você não consiga enxergar uma saída, mas Deus é aquele que abre janelas do céu. Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. E nessa noite Ele te trouxe aqui para fazer o impossível na tua vida. Ô, glória! Para mudar a tua trajetória. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. A tua história. Ô, glória! Porque você foi comprado por um bom preço. Preço de sangue. Aleluia. Quando nós falamos de rudimentos, e a palavra que Paulo vai dizer aqui, como vocês querem voltar outra vez aos rudimentos? O texto original vai falar de coisas elementares, ou até utilizada muitas vezes para designar o ABC. E é interessante quando nós pensamos no ABC, porque são as primeiras coisas que nós aprendemos na escola. Tem um teólogo que diz que Israel passou 15 séculos no jardim da infância e no primário, esperando ou estando se preparando para a vinda de Cristo. E de repente, quando esse tempo se cumpre, Israel, ou esse povo da Galácia agora, decide largar a escola da graça para se matricular no jardim da infância da lei,
do legalismo ou dos rudimentos fracos. Meu Deus. Os irmãos estão entendendo a palavra? Verdade. Glória a Deus. Eles abrem a mão da liberdade em troca da servidão. Eles desistem do poder do evangelho em troca da fraqueza da lei. Como Paulo encontra aqueles crentes querendo retroceder, querendo voltar aos rudimentos. Paulo vai até dizer no versículo 11: receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. A decepção de Paulo é grande, porque quando nós fazemos qualquer tipo de investimento, e eu sei que os irmãos aqui de Macaé são abençoados, devem ter suas aplicações, todos que aplicam querem um retorno. Amém. Verdade. Você sabia que Deus investiu na sua vida? Ô, glória! Sabia? Aleluia! Na sua vida. Obrigado, Senhor! Há uma expectativa no céu que a tua vida venha dar retorno para o reino de Deus. Ô, glórias! E Paulo estava preocupado se todo aquele tempo, aquele investimento que ele havia dedicado àquela igreja teria sido em vão. Nessa noite, Deus está nos dizendo que cada um de nós somos um papel financeiro, um papel nas mãos de Deus que tem que dar um retorno para o reino do céu. Há uma expectativa sobre a minha e a tua vida. Deus, quando nos resgatou, Ele nos resgatou para que nós fôssemos e dessemos fruto. Amém. Tudo que Deus traz, tudo que Deus cria, é para que cresça, para que progrida, é para que avance. E não é diferente comigo e com a tua vida. Aleluia! Qual é o objetivo de Deus para a nossa vida? O crescimento. O crescimento. Quando Paulo olha para aquela igreja, ele vai com o olhar de Deus. Ele espera que aquela igreja tenha um crescimento. É uma expressão normal da vida. Quando você olha para uma planta, para um animal, para pessoas, você espera que ela cresça. Você espera que o ser humano se desenvolva, que atinja a maturidade. O desenvolvimento é uma expressão natural da vida. É uma expressão normal. Você não espera que um bebê fique bebê para sempre. Você não espera que um bezerro fique bezerro para sempre. Tudo que Deus criou tem um propósito de crescer. Ô, glória! Aleluia! Não é diferente comigo, com a sua vida. Deus, quando nos resgatou do mundo, Ele tinha um projeto para que eu e você nos desenvolvêssemos. E esse projeto ainda continua de pé. Amém. Porque a expressão natural, normal da vida cristã é que eu e você nos desenvolvamos, que nós venhamos crescer. Na verdade, se nós fôssemos pensar do que acontece no mundo físico, no mundo secular, os cristãos, eu e você, jamais deveríamos parar de crescer. Não há limite para crescer. Não há um adulto cristão, nós estamos sempre crescendo. É verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Tem horas que a ciência vai dizer que o homem cresce até determinada idade, que a mulher cresce até determinada idade, mas com Deus não tem limite. É verdade. Você não tem idade para crescer, você não tem idade para se desenvolver. É infinito tanto que você pode crescer na presença de Deus. Paulo vai elogiar a igreja de Tessalonicenses na sua primeira carta. Ele vai expressar ali que eles continuassem progredindo. Versículo 1 e versículo 10 do capítulo 4. Deus, através da vida de Paulo, vai dizer que eles continuem progredindo, que eles continuem crescendo. Paulo não se estabiliza, Paulo não se contenta, não se conforma até onde os Tessalonicenses chegam, mas ele fala: olha, eu quero que vocês continuem progredindo. Aleluia. Nós falamos aqui na escola dominical nessa manhã que nós temos que avançar. Quando eu vejo o trabalho missionário, seria muito cômodo dizer: bom, a minha parte eu fiz, ó Deus, agora que vá a outra igreja e continue. Não, o que Deus espera dessa igreja é que continue avançando por aqueles territórios, por aquela serra do Piauí, continue progredindo, continue avançando. Não existe um cristão adulto que não precise mais crescer, porque o crescimento é normal para o mundo, mas para o crente, ele está sempre com espaço para continuar crescendo. Sempre. Esse crescimento
que no mundo ele acontece de forma genética, ou até mesmo por empenho, através dos estudos, no mundo espiritual, ele não acontece por osmose, ele não acontece por acaso, mas ele acontece por uma força intencional. Você precisa querer, você precisa desejar, você precisa ser diligente, disciplinado em querer crescer, usando as ferramentas adequadas de Deus. Pedro vai escrever em sua segunda carta: antes crescei na graça e no conhecimento, aleluia, de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Há um desejo de Deus que eu e você cresçamos. Há um desejo de Deus que eu e você continuemos nos desenvolvendo. Se nós retornarmos ao versículo 19, Paulo vai dizer que ele sente dores de parto até que, e eu gosto dessa expressão até que, porque o até que ele traz um sentido de limite, ou até mesmo de tempo. Ele coloca aqui uma condição que enquanto aquilo não acontece, ele não desiste, ele não para. Fala de tempo. E eu gosto de pensar nesse versículo e lembrar de um personagem da Bíblia, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, se nós fôssemos aqui relatar a sua biografia, o encontro que ele tem com Jesus, ali no capítulo de número 1 do Evangelho de São João, quando ele é apresentado a Jesus pelo seu irmão André. Pedro, diz os estudiosos que ele tinha aproximadamente 20, 21 anos. Ele já era talvez o mais velho ali dos discípulos, com certeza o mais velho. E os rabinos, eles não escolhiam homens da idade de Pedro. Eles escolhiam meninos de 14 a 16 anos, que hoje nós diríamos recém-formados. Jesus, ele já começa um trabalho diferente na vida de Pedro, quando Jesus escolhe Pedro, mesmo contrariando todas as perspectivas daquela época. Jesus recruta Pedro. Na verdade, Jesus ele lança o convite, e isso só vai se consumar no capítulo 5, quando Jesus entra no barco de Pedro. E ali Pedro ele não resiste à insistência de Jesus. Pedro se rende a Jesus. E nós vamos ver na trajetória de Pedro altos e baixos. Altos e baixos. Verdade. Um crente imaturo, um crente infantil, que muitas das vezes participa das transfigurações de Jesus, e ao mesmo tempo ele vai cobrar Jesus. Olha, nós temos largado tudo que nós vamos receber. Os altos e baixos de Pedro. É o homem que anda sobre o mar, mas ao mesmo tempo duvida. Quem não é assim? Quem já não passou por isso? Essas instabilidades. Jesus, mesmo Pedro sendo assim, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, ele vai perguntar: o que dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo. E Jesus vai dizer: olha, não foi a carne que o sangue te revelou, mas foi o Espírito de Deus que te revelou. Amém. E Jesus vai falar para Pedro: olha, Pedro, sobre essa pedra, sobre o que você acabou de falar, eu edificarei a minha igreja. Entregou as chaves da igreja na mão de Pedro. Pedro foi consagrado a pastor naquele dia, naquele momento. Foi separado para ser o pastor da igreja. Só que mais adiante nós vamos ver um Pedro dizendo para Jesus ter dó dele. E Jesus vai dizer: Pedro, o diabo me pediu para se andar com você como trigo. Lucas 22. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eita glória! E quando você se converter, esforça os irmãos. Aleluia! Olha, eu paro aqui para pensar. Um homem instável, que é levantado ao ministério, recebe a chave do céu para ligar e desligar. É o mesmo que lá na frente pede para Jesus ter dó dele. E é o mesmo que Jesus está dizendo que o diabo queria se andar com ele. E Jesus vai dizer assim: quando você se converter, talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não está convertido, mas Jesus já te escolheu. Amém. Jesus já te Glória a Deus! É interessante como Deus faz a sua eleição,
Porque na nossa mente, pastor Wallace, na nossa cabeça, Jesus vai escolher aquele que está aos nossos olhos 100% preparado. Mas Jesus escolheu Pedro ainda que ele não estivesse preparado, ainda que ele não estivesse convertido. E você pode estar aqui nessa noite se questionando. Deus também te escolheu e Ele está esperando o tempo que você se converta. Glória a Deus. Quando tu te converteres. É interessante que Pedro vai dizer para Jesus: de maneira alguma eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte. E nós sabemos a história que Pedro vai negar a Jesus. Quando Pedro nega Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro entra num estado de depressão, num estado de tristeza profunda, e a Bíblia vai nos dizer, vai nos dar a entender que Pedro existe. Pedro tem dúvida do seu chamado, Pedro tem dúvida da sua vocação. Talvez Pedro se perguntasse na sua mente: esse tempo que eu fiquei com Jesus, de que me valeu? Quantas coisas não passaram na mente de Pedro durante aqueles 3 dias? Verdade. Pedro estava recluso, Pedro já não estava mais junto aos discípulos. Um certo dia, no terceiro dia, quando Jesus ressuscita, no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, Maria, Salomé, Marta e Maria, mãe de Tiago, vai até o sepulcro e elas encontram a pedra removida. Aleluia! A pedra removida. Glória a Deus. E elas vão encontrar ali um homem sentado dizendo: olha, quem você está procurando não está mais aqui, mas vai até os discípulos. Glória. Parece que eu vejo aquelas 3 mulheres andando, e aquelas mulheres andam e o anjo brada por elas e diz: avisa Pedro também. Meu Deus! Glória! Deus não desistiu de Pedro. Deus não desiste de você essa noite também. Glória. Avisa Pedro também. Avisa Pedro também. Avisa Pedro também. Ora, então quando Paulo fala assim, até que Deus não vai desistir de você. Amém. Até que, fala de tempo, fala de zelo, a dedicação em continuar investindo na sua vida. Pode ser que até o dia de hoje a sua vida tenha dado prejuízo, mas Deus está dizendo: eu vou continuar injetando na tua vida, eu vou continuar investindo na tua vida, porque esse prejuízo vai reverter e você ainda vai dar lucro por ele. Oh, glórias! Eu creio, Senhor! Glória a Deus! Não há desistência da parte de Deus, Jesus, na tua vida. Não há desistência na parte até que o objetivo seja alcançado. Amém. Paulo vai dizer assim: até que Cristo seja formado. Amém. Interessante, porque se nós pensarmos no processo de gestação, isso requer tempo. Isso requer tempo. Isso requer boa alimentação para que a criança possa crescer e nascer uma criança saudável. Mas nós vamos ver aqui que Paulo tem uma intensidade no coração. Ele está angustiado, ele está triste, porque aqui algo está em jogo, a vida daqueles irmãos, o evangelho está em jogo, o tempo que ele havia investido está em jogo, porque é muito importante que Paulo volte agora a falar àqueles crentes daquela cidade. Deus não está satisfeito enquanto não ver Cristo formado em nós. Amém. Eu vou dizer outra vez: Deus não está satisfeito com nada menos do que ver Cristo formado em nós. Glória a Deus. O objetivo de Deus para minha e para a tua vida é ver Cristo formado em mim e ver Cristo formado em você. Aleluia. No Mateus capítulo 3:17, quando Jesus está ali sendo batizado, uma voz soa e vai dizer: este é o meu filho amado em quem me compraste. Há um prazer de Deus em olhar para Jesus. Há um prazer de Deus em olhar para a terra e ver Jesus. Olha, o seu filho lhe dá prazer. Por isso o desejo de Deus é ver Cristo na minha e na sua vida. O mesmo Deus que olhou para o Rio Jordão e se comprazeu. E quando viu Jesus, ele abriu o céu e disse: este é o meu filho. Nessa noite o Espírito de Deus está aqui. Ele está querendo formar Cristo na sua vida. Porque quando Deus vê Jesus na minha e na sua vida, isso lhe dá prazer.
Os irmãos estão entendendo? Formar Cristo. O desejo de Deus é formar Cristo na minha e na sua vida, porque Deus se alegra com isso. Deus se alegra com isso. Ele abre as cortinas do céu e ele olha, assim como ele disse para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Prazer de Deus é ver Cristo na minha e na sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Que nessa noite as janelas do céu sejam abertas. Em nome de Que Jesus! nessa noite as janelas do céu sejam abertas. E Jesus possa ser visto na minha e na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Gálatas capítulo 1, no mesmo livro que nós lemos, no verso 15 e no verso 16, Paulo vai escrever: quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Não para mim, em mim. Eu vou repetir: aprouve revelar seu Filho em mim. Não a mim. O desejo de Deus é revelar o seu Filho em mim, dentro de mim. Meu Deus. Aleluia. Não é marcar uma reunião com Jesus, não. Não é marcar um encontro casual, não. O desejo de Deus é revelar o seu Filho em mim. Deus precisa da minha e da sua vida para revelar o seu Filho através da minha vida. Deus precisa de você para que Ele seja revelado dentro de você. Glória a Deus. O Filho tem que ser revelado em nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A formação de Cristo tem que ser em nós. Tem que ser em nós. Glória a Deus. É verdade, Senhor. Ele vai dizer, Paulo, nesse livro de Gálatas, ele vai falar do testemunho dele, o testemunho pessoal. E em partes dos textos ele vai dizer assim: olha, Cristo vive em mim. Ele vai afirmar que Cristo vive em mim. Ele vai dizer: ele revelou o seu Filho em mim. E no final da carta, no capítulo de número 6 e no verso 17: quanto a mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas. Meu Deus, aleluia! Paulo estava fazendo que Cristo vivesse nele. Ele era aquele que vivia em Paulo, ele era aquele que revelava ele, e ele já tinha as marcas de Jesus no seu corpo. Glória a Deus. Quando Deus olha para mim, ele tem que ver Cristo, não mais você vivendo, mas Cristo vivendo em você. Ele quer ver Cristo revelado em você. E ele espera encontrar as marcas de Jesus no teu corpo. Amém. Isso dá prazer para Deus. Cristo formado em nós. É por isso que Paulo está dizendo: eu vou sofrer de novo. E nessa noite Deus está dizendo: eu vou continuar insistindo na sua vida, porque eu quero ver Cristo formado em você. Glória a Deus. Que assim seja, Capítulo Senhor. 4 de Efésios, versículo 3 diz: até que todos cheguemos. Olha, o até de novo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O desejo de Deus é que todos, Glória não é a só Deus. o irmão George, não é só o pastor Fábio, não é só o pastor Wallace, mas é que todos Aleluia! Oh, glória, 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 glória a Deus! Aleluia! Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Há um objetivo. É por isso que Paulo está aqui dizendo: até que Cristo seja formado em vós. Amém. Qual é o papel do Espírito Santo para formar Cristo em nós? O Espírito Santo, quando foi enviado por Jesus, ali no capítulo 14 do Evangelho de São João, como Consolador, como Paracleto,
Ele não veio falar de si mesmo. O papel do Espírito Santo não é se autoglorificar, não é fazer-nos lembrar as palavras de Jesus. Amém. Ele veio aqui nos ajudar a fazer a obra de Deus. O objetivo do Espírito Santo é focado em formar Cristo em nós. Esse é o papel do Espírito Santo. Eu tenho uma coisa boa para te dizer, ele está aqui essa noite. Amém. Eu creio. Eu creio, Senhor. Você já sentiu a presença de Deus. Mas ele está aqui dentro dessa igreja. E ele está procurando corações nessa noite que possam estar inclinados a receber da parte de Deus. Absorver a formar Cristo em mim, Senhor Jesus. Ele tem propósito de revelar Cristo, de lembrar Cristo, de edificar Cristo. Aleluia. Mas Paulo vai dizer em Gálatas 5,17 que essa carne aqui, ela milita contra esse espírito. Ela milita. É verdade. Há uma guerra, eu sei, há uma dificuldade de se inclinar para as coisas de Deus, porque a palavra, há um desejo intenso, é cobiça da carne para as coisas dessa vida. A carne tem o seu desejo intenso, mas o Espírito também tem a sua cobiça. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que a natureza pecaminosa, ela sempre quer nascer. Você já entendeu que há duas vidas que desejam controlar você? É verdade. Você já parou para pensar que dentro do teu corpo há duas vidas que desejam controlar você? Verdade. Há uma que é movida pelo Espírito de Deus. Aleluia. Há uma que quer te levar para o céu, enquanto a pecaminosa, a carnal, quer te fazer olhar para as coisas dessa vida. Há uma guerra, há uma luta que não nos deixa nascer, que não nos deixa, que não permite que Cristo seja formado em nós, mas que para que nós possamos caminhar com Deus, para pender para o Espírito Santo, nós precisamos adquirir um conhecimento objetivo e uma experiência subjetiva. Ora, o conhecimento objetivo nos é dado através da palavra de Deus. Aleluia. Essa é Glória a a Deus. matéria-prima que o Espírito Santo vai usar para nos levar a uma experiência subjetiva. Amém. Quando você mergulha na palavra de Deus, quando você entende que a tua vida tem que ser pautada pelo Evangelho, quando você entende que você não pode mais viver sem a Bíblia, quando você entende que a tua vida tem que ser guiada pela palavra de Deus, Deus começa a te conduzir a experiência. Ô, glória! Glória a Deus! É verdade, Senhor! Ô, glória! De nós que se manifesta por meio da palavra. Eu creio desse jeito, Senhor. Essa vida quer sair, essa vida quer nascer, essa vida quer aparecer. Ela é como um bebê. Quando um bebê tem fome, quando um bebê tem sede, o que o bebê faz? O recém-nascido chora. Ele não sabe falar. Ah, se um bebê soubesse falar, quantas noites nós não teríamos dormido? Ah, se um bebê pudesse se comunicar. Ah, se um bebê soubesse falar. Nós somos como um bebê quando nós não temos a palavra de Deus, porque nós não podemos nos comunicar de uma maneira clara, mas Deus nessa manhã está falando, cresça, deixa Cristo se formar em você, para que você adquira o idioma para se comunicar. Aleluia! Quantos bebês estão passando fome, quantos bebês estão com dor, quantos bebês estão com sede, por não saber falar, Meu Deus. por não saber se comunicar o idioma de Deus. Mas nessa noite há um intensivo de Deus aqui nessa noite, para te ensinar a falar o vocabulário do céu. Está aqui a palavra de Deus. Adquira esse vocabulário, para que você possa se comunicar com o Pai da Glória, e você possa conseguir expressar o que você está sentindo. Glória a Deus.
Aleluia. Poderoso Nós, Deus. como pais, muitas vezes nós não entendemos o que o nosso filho está passando e nós começamos a fazer qualquer coisa. Faz isso, faz aquilo. E muitas vezes não é aquilo que o bebê está passando. Se coloque no lugar de um bebê essa noite, o Pai Celestial tentando entender. Se você não se comunica, se você não tem a palavra, você não pode ser levado a experiências sobrenaturais. Poderoso Deus. Deus está nos convidando Aleluia. para que você comece a expressar aquilo que está acontecendo na sua vida. Glória, Nós somos bebês glória a espirituais. Deus. Deus está falando com bebês espirituais, mas nós temos a palavra de Deus que habita em você. Deixe essa vida aparecer nessa noite. Ô, glória! Deixe você formar Aleluia! nessa noite. Ô, glória. Espírito Santo. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus formar Cristo em você essa noite. Glória a Deus. Deus poderoso. Tu és grande. Ô, glória. Pai. Deixa o Grandão da Espírito de Galileia. Deus. Ô, Pai, que nós diminuamos, que só cresça em nós, Senhor, em nome de Jesus. Essa palavra foi falada ontem, foi falada hoje pela manhã. É o único meio que o Espírito Santo tem para revelar a Cristo. Aleluia. Se nós quisermos conhecer o Senhor, se nós quisermos nos aprofundar no conhecimento da sua pessoa, se nós quisermos cooperar com a obra do Espírito de Deus, para que Cristo seja formado em nós, a palavra de Deus deve habitar em nós. Ô, glória. E isso vai nos levar a experiências subjetivas, experiências sobrenaturais, para crescermos no conhecimento da vida com Deus. Aleluia. Eu quero voltar no primeiro versículo que eu li aqui na tradução do Viva, da tradução Viva. Assim eu anseio pelo dia. Há uma data marcada para o teu desenvolvimento, ainda que tardia, porque o texto vai dizer assim eu anseio pelo dia quando afinal, Glória a quando Jesus. finalmente. Quanto tempo você tem estado como um neném na casa de Deus? É, Deus. Quanto tempo você tem estado estagnado e isso tem te levado a pensar em regressar? Porque lembra que eu falei no começo? Pior do que não se desenvolver é regredir. Verdade. Há uma expectativa no céu a respeito da minha e da tua vida, para que nós venhamos ter Cristo formado em nós. E Aleluia. o texto vai dizer assim: eu anseio pelo dia, quando afinal Cristo lhes ocupe totalmente o ser. É você se esvaziar de você. Você está pronto É para verdade. se esvaziar? É, Deus. Eu tenho certeza que os irmãos olharam para esse texto e oraram. Então o que Deus está falando aqui, eu estou muito tranquilo, porque eu estou aqui debaixo da orientação do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Para dizer para você nesta noite que há um anseio para cantar a surimiderraça. Há um anseio da parte de Deus que Ele venha ocupar completamente o teu ser. Completamente o teu ser. E enquanto eu estou falando isso para você essa noite, eu quero que você comece a imaginar quais são as coisas que têm competido com o Espírito de Deus. Meu Deus. Quais são as coisas que têm concorrido com a ocupação plena de Deus no teu coração? Porque o anseio de Deus é abrir as cortinas e ver Cristo na sua vida. Amém. Para que isso aconteça, você tem que deixar a ocupação plena de Cristo em É, você. Deus. Você já experimentou a realidade que tem essa outra vida? Ah, ela é maravilhosa.
Talvez você esteja aqui essa noite dividido. Você ainda não experimentou uma vida plena, uma ocupação plena de Deus na sua vida. Você quer experimentar essa vida? Amém. Você quer doar o teu coração plenamente a Deus? Amém. Você quer abrir mão das coisas que tem Amém. competido com o Espírito Santo? Você está pronto para desocupar o coração nessa noite, para tirar as coisas que têm impedido o Espírito Santo de Deus de formar Cristo em você? Parece às vezes até dupla personalidade, mas a verdade é que só existe uma vida em você. E essa vida é a vida de Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu creio, Senhor. É a vida de Jesus. É pura verdade, Quando Senhor. você andar, quando você passar, entrar no teu escritório, quando você passar por essa rua, as pessoas têm que dizer: ali vai um homem de Deus. Oh, glória! Ali vai uma mulher de Deus. A tua fala te denuncia. O teu jeito é um jeito diferente, porque já não é mais você que vive, mas é Cristo que vive. Aleluia! Quando essa vida começa a crescer, irmãos, Glória a Jesus. o conflito com a vida velha começa a ficar claro. Há uma guerra, mas maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Dê espaço para Jesus essa noite. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus começar a crescer na sua vida. Há um desejo de que Cristo seja formado em nós. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o velho homem não é erradicado. Ele não é arrancado de nós. Pelo contrário, ele está aí. Ele está aí, dentro de você. E se ele te der a oportunidade de se manifestar, ele vai se manifestar. Mas existe uma vida mais excelente da parte de Deus. Verdade. Para você. Glória a Jesus. Sinto as dores de parto, se necessário for, até que Cristo seja formado em vós. Amém. Até que Cristo seja formado em vós. Pode ser que você, nessa noite, imagine Deus posicionando cada um de nós essa noite. Aleluia. Talvez uns estejam mais avançados, outros estejam mais atrasados no quesito desenvolvimento de Cristo em nossas vidas. Eu não sei qual é a tua posição no ranking. Eu vou lhe confessar, nem me interessa. Nem tenho desejo de saber qual é a posição, em que lugar que você está. Mas Deus tem uma expectativa com a tua vida. Glória a Deus. Deus tem uma expectativa com a minha vida. E eu tenho certeza que enquanto eu estou aqui ministrando, eu já estou terminando, eu não quero cansar os irmãos. Eu tenho certeza que enquanto eu estou ministrando, Deus já falou no teu coração. Amém. Eu tomo posse, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que precisa ser arrancado essa noite? O que é que precisa ser retirado essa noite? O que é que você precisa abrir mão essa noite? Se você chegou aqui com o pensamento de regressar, de desistir, de voltar aos rudimentos, eu tenho certeza que esse pensamento já foi banido do teu coração. Glória a Deus. Porque não é possível você estar aqui neste lugar, ainda em dúvida do amor que Deus tem pela sua vida. Ô, glória! Ele tem te oferecido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas se você está aqui essa noite dividido, Glória a Jesus. e talvez por desconhecimento, você não sabia o quanto Deus anseia criar o Filho dele em você. Meu Deus. Essa noite você descobriu que o que dá prazer é olhar para a sua vida e ver Cristo Aleluia. na sua vida. Aleluia.
Quando Deus abrir as janelas do céu, Glória a Deus. e ele olhar para a terra e vai dizer: ali vai, ali vai um homem de Deus, ali vai um servo. Glória, glória, glórias a Deus. No irmão Joaquim, na irmã Joaquim, na irmã Maria, no irmão João. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos não podem mais agir como menino. É Não há mais verdade. tempo para isso. Não há Meu mais Deus. tempo para agir como menino. Não há Liberta mais da tempo para meninice. ser imaturo. Há uma necessidade de que eu e você sejamos vasos, instrumentos da parte de Deus, para que Cristo possa ser Glória a criado. Jesus. Glória a Deus. Eu não vou mais além, Glória a Deus. porque o Espírito Santo de Deus já falou. Aleluia. E nessa noite, sob a autorização do pastor, Glória a Deus. eu quero fazer um convite. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quem Deus falou essa noite? Meu Deus. Oh, Espírito Quem Santo. Deus falou essa noite? Aleluia. Eu quero fazer um convite a você que está nos visitando essa noite. Você que veio a essa igreja. Aleluia. Você ainda não se decidiu. Talvez você no teu íntimo esteja pensando: será que Deus quer a minha vida? Será que Deus quer ocupar, como o Senhor falou, me ocupar de forma plena? Deus tem interesse genuíno na tua vida. Deus tem interesse em multiplicar o Filho dele na terra, e ele precisa da minha e da tua vida. Deus quer ver um exército de multiplicadores de vidas que tem Cristo formado nelas. Há alguém para Jesus aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite, para que você possa ser um vaso nas mãos de Deus. Dê um sinal com a sua mão. Quem quer aceitar a Jesus essa noite? O que quer aceitar a Jesus é se entregar para que Ele possa dominar a sua vida, controlar a sua vida. E eu tenho algo para te dizer. Se você fizer uma enquete aqui essa noite com todos os irmãos que já se decidiram por Jesus e perguntar se eles se arrependeriam, se houve prejuízo nessa entrega, eu posso lhe garantir que todos que estão aqui vão dizer que foi a melhor decisão da vida. Glória! Não há prejuízo Glória! para mim e para você que entregou a vida a É Cristo. verdade, meu rei! Faça um teste. Faça um teste. E entregue a sua vida a Jesus, e você vai ver o teu casamento melhorar, a tua vida melhorar, portas que estão fechadas se abrirem. Não há prejuízo. Alguém para Jesus essa noite. Eu quero convidar um segundo grupo. Se você tiver fé, eu gosto daquela passagem quando o anjo ele desce ali em Sodoma para salvar a Ló, e ele vai dizer para ele não olhar para trás. A sua mulher olha, e nós sabemos a história, e ele vai dizer para Ló: escapa-te pela tua vida. É, Deus. Essa noite é a noite de restauração. É uma noite em que Deus quer mudar a tua história. E se você entrou aqui essa noite com o pensamento de voltar aos velhos rudimentos, aos velhos preceitos, eu quero orar por você. Escapa-te pela tua vida. Meu Deus. Não fica pensando o que vão falar de você, Verdade. o que vão comentar de você. Essa noite é você em Cristo, Cristo em você. Você precisa nessa noite de uma oração, e Deus está aqui para entrar na tua vida e tirar essas dúvidas do teu coração. Tem alguém essa noite que tem fé para vir aqui à frente receber essa oração? Eu quero convidar, e eu não vou me alongar, eu quero convidar o terceiro e último grupo. Você que entendeu essa mensagem e reconheceu que você precisa abrir coisas, mão de certas coisas, para que Cristo seja formado em vós. Quando Cristo é formado em você, você
cresce, você se desenvolve. Quando no capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, Deus cria o macho e a fêmea e vai dizer assim: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. O propósito de Deus é que eu e você cresçamos, que multipliquemos e enchamos aquilo que Ele se propôs a fazer em nossa vida. Aleluia! Alguém aqui nessa noite, eu estou usando o costume que nós fazemos ali na minha igreja, eu não sei se os irmãos têm por hábito, mas eu estou lançando um convite aqui nessa noite. Se você tem fé para vir aqui essa noite, se o seu coração está dividido e você está encontrando dificuldade para abrir mão de coisas, eu quero orar por você. O teu coração vai ser limpo dessas coisas para que Jesus venha nascer em você. Tem alguém essa noite que quer vir aqui à frente? Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor, Deus! Glória a Deus! Eu sei que é uma decisão difícil. Eu sei que muitas vezes nós Glória! temos dúvida, mas eis aí a oportunidade de você sair daqui e esse congresso ser Maravilha, Senhor! Ô, glória! transformar a tua história. E você vai olhar para trás e vai dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus! Tem mais alguém? Porque eu já vou orar. Eu já vou orar. Tem mais alguém que quer receber essa oração? Sabe, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim que tem mais. Tu és lindo, Senhor! Obrigado, Senhor, por essas almas, Pai! Ô, Não glória! perca a oportunidade essa noite. Não perca a oportunidade. Glória a Que Deus! isso seja formado em você. Em nome de Jesus! Tem mais alguém aqui que está vivendo dupla vida? É? Aleluia! Deus está falando com você que tem Aleluia! vivido uma dupla vida. É crente de dia e de noite não é crente. Meu Deus Deus. está falando com você Aleluia. para você tomar uma decisão na tua vida, para você abandonar essa vida que tem competido com o Vai Espírito tocando, de Senhor, em Deus. nome de Jesus! Deus está falando com Ô, você. glória! Há um apelo de Deus para a tua vida. Escapa-te pela tua vida. Você não conhece o dia de amanhã, mas hoje, se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Hoje é noite de sair daqui transformado. Tem alguém aqui mais que quer receber essa oração? Se não tem, eu quero pedir para que a igreja estenda suas mãos. Nós vamos orar por esses irmãos que vieram aqui à frente. Maravilhoso Deus, em cuja presença estamos aqui nessa noite, Senhor. Pai, a tua palavra foi ministrada conforme a orientação do teu Espírito Santo, Senhor. E aqui está parte da tua igreja que ouviu e recebeu esta palavra. Deus, lá decanta nasce a rebelstérquia. Que essa noite, Senhor, seja uma noite inesquecível. Que na vida dos teus servos que estão aqui à frente haja uma mudança, Senhor, perceptiva. Que a tua igreja, Senhor, venha contemplar uma mudança interior. Ó Deus querido, que essas vidas possam ter de fato Cristo habitando plenamente em seu coração. Deus, venha colocar por terra tudo aquilo que tem competido com o teu Espírito, os pensamentos, Senhor, humanos, que muitas vezes nos faz pensar em desistir, mas nesta noite, que a confirmação, a alegria da salvação possa invadir o coração, Pai, e o gozo, a paz, venha reinar nesse coração, que seja repreendido o mal, que seja repreendido tudo aquilo que tem, Pai querido, entristecido o teu Espírito Santo. E de fato, o teu
Filho Jesus Cristo venha ser formado em cada coração. Deus amado, toma os teus filhos em tuas mãos, toma aqueles que também não tiveram coragem de vir à frente, tem misericórdia, alcança todos nessa noite, por amor do teu nome. Deus querido, assim eu oro, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém.